Tudo em paz? Pessoal, eu estou com o notebook aqui e o mesmo chegou pra mim, tá? Segundo o cliente, ele não... Ela comprou esse notebook por um valor de... não sei se foi 300 reais, tá? E o que acontece? E o mesmo ela chegou pra mim com o sistema operacional, tá? É, como se diz, não foi ativado, enfim, acabei formatando ele e tal, enfim. E o que acontece? Após a formatação, instalei os drivers, tá? Só que acontece, e segundo ela, quando ela pegou esse notebook, não fazia conexão, tá? Via wireless, né? Sem fio, ou seja, né? Somente com o cabo que eu testei ele depois, tá? E também o áudio também não sai, tá, pessoal? Eu testei com o meu microfone aqui, tá? A saída de áudio, enfim, não funcionou, tá? Também as caixinhas também não estão funcionando. Ou seja, pra mim eu tenho, tá, pessoal? Todos os drives instalados. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, tá? Eu vim aqui em computador e gerenciar. Quando isso ocorre, galera, um dos motivos pode ser o quê? Pode ser a falta dos drivers, tá? Para você que não sabe o que seria um driver, seria o que? Seria um pequeno software, tá? Um programinha que faz a comunicação com o seu hardware. Ou seja, eu tenho uma placa de som instalada, tá? É física. Eu preciso do programa para que o programa faça a comunicação com essa placa, né? E o mesmo venha funcionar. Também acontece com uma placa de rede, placa de vídeo, enfim, pessoal. Então os drivers, né? Ele é necessário que o software seja instalado, tá? Então eu venho aqui em gerenciamento do computador, gerenciador de dispositivo, tá? Vai me abrir aqui o, o gerenciamento do computador, tá? Eu tenho esses dois drivers aqui, pessoal, que está faltando, tá? Mas não tem nada a ver, tá? Com o que eu estou falando agora, tá? Que é o controlador de armazenamento em massa e dispositivos conhecidos, tá? Tanto é que esses drivers, tá? Em outra ocasião, eles foram instalados, tá? E o problema, ele persiste, tá? Ou seja, esse problema não tem nada a ver com o driver, tá? Pessoal, fazendo alguns testes, vou fechar aqui. Eu cheguei numa conclusão, eu vou até desligar aqui e vou virar o notebook, tá? Inclusive está até aberta a parte de trás. E vou mostrar para vocês o que pode ter ocorrido, tá? Eu tenho outro tutorial no canal explicando como você adicionar, né, na verdade instalar uma placa de vídeo, tá, em um computador, tá? E vou mostrar para vocês também, pessoal, que é possível vocês fazerem isso também em um notebook, tá? Lembrando que o notebook ele é um pouco mais complexo, tá, do que o computador, tá, para vocês fazerem isso. Porém, com cuidado, com bastante cautela, não há nenhum problema, correto? Eu vou desligar aqui, pessoal, e vou mostrar para vocês aonde eu cheguei na conclusão que em relação a essa placa de rede, tá? No caso, via wireless, essa placa foi queimada, tá? Essa placa, ela é semelhante a essa plaquinha aqui também, que é do notebook, tá? Um outro modelo, tá, pessoal? Essa é uma placa que você pode comprar ela depois, separadamente, e instalar, tá? Essa é uma placa wireless, correto? Aqui, ó, certo? Aí. E só que cada modelo de notebook se utiliza um tipo de placa, tá? Esse aqui no caso é um Acer, tá, pessoal? É uma Aspire 3660, tá? Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando como você fazer a formatação dele, beleza? Eu vou desligar aqui e virar o equipamento, tá? Para que a gente possa mostrar para vocês aí o que pode ter ocorrido, tá? Pessoal, isso acontece muito, tá? Quando vocês utilizam o equipamento em tempos que, como se diz, né? Tem bastante descarga, né, pessoal? Muitos raios caindo, tá? E isso pode danificar através da corrente elétrica e também através, tá, da rede, né? Você fala, é possível? É, pessoal, tá? Isso é possível acontecer, tá? Então tudo que funciona hoje é necessário de energia. E por onde que os raios atravessam, né? São lugares que possa conduzir o mesmo, tá? E metal e outros fatores podem conduzir um raio que você pode danificar, correto? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá, aonde se localiza essa placa de rede, tá? Para que vocês possam comprar uma, né, e instalar, correto? Lembrando que nem todos os notebooks dão essa opção, beleza? Bom, pessoal, eu desliguei o sistema, tá?
aconselho que vocês retirem a bateria, certo? E desliguem todos os cabos da rede elétrica. Também, pessoal, é recomendável que vocês utilizem uma luva, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Uma luva desse tipo aqui, tá? Eu não vou colocar, pessoal, mas, porque na verdade eu não vou nem desmontar nada aqui. Pessoal, é o seguinte, essa parte desse computador aqui, né? Esse modelo de computador, ele é um modelo, digamos assim, que mais simples de você desmontar, tá? Aqui nós temos essa parte que eu retirei, tá? Sai separadamente uma da outra. Temos essa outra parte aqui, tá? Que fica localizado no HD, tá? Inclusive esse dispositivo aqui, pessoal, ele deve ser fixado, tá? Bem firme, porque ele trabalha com o disco dentro dele e ele não pode sofrer de forma alguma movimentações bruscas, tá? E o que gera muito problema em notebook é o excesso de movimentação, as pessoas jogam em cima da cama, caem pelo chão, enfim. Então o grande problema de notebook seria isso. Como o computador não, tá? O computador ele fica em cima da mesa e tal, enfim, né? Chamamos de desktop. Já o computador portátil tem esse problema, correto? E os computadores mais novos agora, vem com o sistema, tá, pessoal? Não se usa mais HD, tá? É o sistema SSD. Que isso também vai evitar muito problema como no HD, tá? Mas enfim. Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos aqui o HD, tá? Aqui eu tenho o slot, tá? Aqui no caso são 2 slots, tá? Para a memória RAM. Tanto é que muitos problemas de notebook também, ao você movimentar demais o notebook, essa memória ela pode, né, acabar se desprendendo e o mesmo não vinha funcionar. Ou seja, ele vai ligar, mas não vai aparecer nenhuma imagem, tá? Aqui eu tenho um módulo de memória com 512 MB, tá? Aqui eu posso adicionar um outro módulo de memória, tá? Aqui eu tenho o cooler, correto? Certo? E aqui eu tenho, pessoal, a placa Warzone, né? Eu vou soltar ela aqui, ó. A placa de rede sem fio, tá? Para soltar vocês puxam aqui de um lado, tá? De outro lado aqui, correto? E retire ela assim, ó, dessa forma aqui, ó. Certo? Ela dessa forma aqui, ó. Essa é uma placa, pessoal, uma placa de rede sem fio, correto? Tá aí, ó. Tá? Eu suspeito, galera, que essa placa, tá? Ela possa vir ter queimado, certo? É possível sim, tá? É que na verdade eu não tenho outra placa para poder fazer um teste, mas se caso você deparar com esse problema, tá? Instalou os drivers corretamente, enfim, pessoal, fez de tudo. O sistema reconhece, tá, pessoal? Ele reconhece que tem a placa instalada, tá? Mas a mesma não faz a conexão, tá? Com a internet, tá? Um dos motivos poderia ser esse, tá? Ou também poderia ser, pessoal, poderia ser o seguinte, vocês, no notebook nós temos a tecla de comando, tá? Que é a tecla FN, combinada com outro tipo de tecla, tá? Correspondente ao tipo de ativação, no caso, vocês pressionam ela junto com essa tecla, por exemplo. Você vai pressionar a tecla FN junto com outra tecla, para quê? Para você ativar essa placa, tá? E isso foi feito, pessoal. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: caso isso esteja ocorrendo com vocês, tá? O grande problema pode ser o quê? A placa de rede queimada, tá? A rede Wi-Fi, tá? Aqui no caso, a de rede cabeada, no caso a rede com fio, né? Ela funciona perfeitamente, instalei tudo, os drivers funcionou. Só que infelizmente essa placa ela não está funcionando, correto? Então, o diagnóstico que eu tenho para esse tipo de informação, tá? Seria o que? Seria essa placa de rede Wi-Fi queimada, tá? Para trocar é muito fácil, vocês retiram essa placa aqui, tá? Esses dois cabinhos, tá? Vai lá, leva o modelo dessa placa e compre uma outra igual, semelhante, e vocês instalam aqui, da mesma forma, tá? Que é muito simples de fazer isso, tá? Inclusive, numa outra oportunidade eu vou fazer um tutorial e vou explicar como fazer isso daí, tá? Foi feita a limpeza, tá, pessoal? Eu utilizo bastante limpa contato, álcool isopropílico, tá? Borracha, pincel, tá? Isso é para quê, pessoal? Isso seria o que? Básico, para você limpar a poeira que possa estar impedindo o mau contato, tá? Com as peças, e isso gera sim um mau contato e as peças não podem funcionar. Tá? Em muitos casos isso resolve, tá? Inclusive meu computador esses dias eu liguei de manhã cedo, ele não queria funcionar, por eu usar ele aberto, tá? Então ele acumula muita poeira. O que eu faço? Eu retirei a memória, passei o pincel dentro do slot, tá? Apliquei um pouco desse álcool isopropílico, tá? É álcool isopropílico, tá, pessoal? Não é álcool comum não, tá? Não confunda, tá? Aqui, ó. Olha lá. Aí, ó.
E foi feita a limpeza, funcionou belezinha, tá? Então assim, em alguns casos isso resolve, tá? Mas quando o caso é mais crítico, tá? No caso dessa placa queimada, aqui foi feito todo esse procedimento, até um pouco mais, mas infelizmente não teve como se diz, né? Dar um outro diagnóstico, a não ser condenar essa placa queimada, tá? Por isso que é importante vocês fazer, tá? Chamamos isso na informática de troubleshoot, né? Que é o que? Seria a resolução de um problema, ou seja, para eu chegar na conclusão dessa, eu preciso analisar, fazer testes, tá? Não adianta eu chegar aqui e condenar um equipamento se eu não testei, tá? É como o médico, ele não pode olhar na tua cara e receitar um remédio, ele tem que te examinar. Então a mesma coisa nós que trabalhamos com equipamentos eletrônicos, tá? Ou outros meios aí de, como se diz, né? Um mecânico, enfim, né? Um eletricista, né? Um técnico em informática, em hardware, enfim. Então as pessoas têm que analisar para que elas possam dar um diagnóstico, tá, preciso. Porque eu já peguei equipamento que muitas vezes me trouxeram com um diagnóstico, tá? E na verdade era outro que era mais simples. Sabe por quê? É a falta de você padronizar. Então não devemos padronizar de forma alguma um erro, tá? Isso é variável, é relativo, pessoal. Então assim, aqui no caso queimou, tá? Se você estiver passando por esse problema, você instalou os drivers, tá? O sistema está ativadinho, tá tudo dentro dos conformes, digamos assim, e não faz a conexão, o seu roteador tá ligado, tá? Aqui no caso, está ligado, tá funcionando, né? Vou até desligar aqui. E, enfim, pessoal, então a conclusão seria essa: placa de rede queimada, tá? Também, pessoal, a placa de som também, tá? Ela fica localizada mais aqui abaixo aqui, tá? E em muitos casos também a placa também ela é uma placa assim, dessa forma aqui, tá? Ela uma placa off. Você pode comprar e colocar ela, tá? Em muitos notebooks essas placas não são integradas, correto? Facilita muito para o usuário. Queimou, ele não é obrigado a se desfazer do equipamento por causa de uma peça que custa tão barato, tá, pessoal? Então tá aí, galera. Então, equipamento ligou, não conectou a internet, tá? Então seria essa, tá, a dica. Faça o teste, caso contrário, compre essa peça, pegue o modelo do notebook, tá? Compre pela internet, pessoal. Pela internet é garantido, tá, pessoal? E eu sempre compro por um site muito bem conhecido aí, nunca tive problema, tá? Inclusive recentemente fiz uma compra com um cliente aí de uma placa-mãe e já com o kit, ou seja, processador e memória. Saiu bem abaixo do preço que eu fosse comprar aqui na minha cidade, beleza? Então estou aguardando a entrega do produto e vou fazer um vídeo ensinando vocês a substituir, tá? Uma placa-mãe, tá? Que no caso queimou, que seria esse computador aqui, tá? Eu vou trocar essa placa e pôr a placa nova que vai chegar para mim. Aproveitando o HD, drive de CD, tá? E fonte de alimentação, enfim, que estão tudo boa, tá? Eu fui feito o teste aí, tá tudo funcionando. E vou postar no canal, beleza, pessoal? Então, a dica de hoje foi essa. Faça o teste para que vocês possam, tá, adquirir uma peça nova aí, beleza? Então, Speedwork Informática mais uma vez, levando para vocês aí informação, tá? E atualização, que é importante, tá? Não adianta você ficar no passado, passando coisa que já passou, não. Sempre atualizando as informações, por quê? Porque é importante para o seu dia a dia, beleza? Os comentários são todos abertos, deixe sua pergunta, sua opinião, sua sugestão, tá? E com certeza, todos os comentários não passam em branco, sempre vou responder, beleza, pessoal? Então, em nome da Speedwork, mais uma vez, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.